Meus irmãos e minhas irmãs, hoje a palavra de Deus no Santo Evangelho começa dizendo para nós que Jesus saiu para rezar sozinho. E que nesse momento em que ele sai para rezar sozinho, depois de ter multiplicado os pães, de ter saciado a fome da multidão que estava ali, os discípulos eles saem para pescar. A maioria dos discípulos são pescadores, então eles tinham aquela prática de sair para pescar. E eles saem sempre à noite. E aí o Evangelho vai dizer que o barco ele foi para longe da praia, à noite, e que estava acontecendo um vento contrário, que estava agitando as águas. O simbolismo do barco, que é a igreja, que somos nós, que é a nossa vida, muitas vezes é agitado pelas ondas fortes e pelos ventos contrários. Nossa vida, muitas vezes, passa por momentos de tempestade, por momentos de dificuldade. Agora, o que a gente precisa saber é o que eu estou fazendo com isso que está acontecendo na minha vida. O que eu faço com os ventos contrários que acontecem na minha vida. Se eu de fato consigo ver Deus que se manifesta também nesses momentos na minha vida. A mesma coisa que aconteceu com Elias. Elias foi ao encontro de Deus e Deus iria se manifestar num daqueles eventos da natureza. Primeiro acontece a tempestade. E Deus não estava lá. Por que Deus não estava lá? Porque Deus também não se encontra nas tempestades que nós provocamos em nossas vidas. Em que sentido? De que muitas vezes a gente vai provocando coisas ruins na nossa vida e na vida do outro, e achando que Deus tem que se manifestar naquele momento ali, em que eu vou vivendo um turbilhão de coisas porque eu estou provocando. Então, Deus não se manifesta ali. Depois vem o fogo, e Deus também não está ali, porque Deus não está nas nossas raivas. Deus não está nos nossos ódios, que muitas vezes a gente vai destilando na vida do outro. Depois vem o terremoto, que traz desequilíbrio. Deus não se encontra nos nossos desequilíbrios. Nos desequilíbrios que a gente vai provocando em nossa vida e vai afetando sempre a vida do outro. Deus depois se manifesta na brisa suave, porque às vezes há muito barulho em nós. Há muito desequilíbrio, há muita tempestade em nós e a gente não consegue ouvir a voz de Deus. Deus que se manifesta na brisa suave. Então, esses ventos contrários que tomam conta da nossa vida, muitas vezes vêm para nos desestabilizar. E o que significa esses ventos contrários na nossa vida? Ventos contrários na nossa vida é um momento em que eu estou querendo viver uma vida de conversão, de mudança de vida, de santidade, e aí vem o pecado e toma conta da minha vida. Me faz afundar. É quando eu professo uma coisa que eu acredito, a minha fé, e eu não dou conta de viver aquilo que eu professo. Ventos contrários é quando acontece um problema na minha família, lá em casa, no meu relacionamento, e eu não dou conta de viver aquilo ali, só vai piorando, vai se tornando uma bola de neve. É quando você não dá conta de, às vezes, educar o seu filho nos caminhos que você acredita. É quando lá no seu trabalho você encontra problemas, é quando encontra problemas no fim do mês para pagar as contas. Esses são os ventos contrários da nossa vida. Agora eu pergunto para você, para mim, para nós, o que você faz com os ventos contrários da sua vida? O que você tem feito com os ventos contrários da vida? Porque às vezes nos ventos contrários da vida a gente tem gerado tempestades, a gente tem gerado os terremotos, as confusões, as gritarias, que não ajudam a Deus entrar na nossa vida. Então é preciso saber lidar com os ventos contrários, porque o que os pescadores fazem quando tem um vento contrário? Eles alçam então as velas e utilizam dos ventos contrários para chegar à margem, para chegar à segurança. E no Evangelho de hoje, diante dos ventos contrários, quem aparece é Jesus. Mas diante daquele momento, quando eles olham para Jesus, o que eles falam? É um fantasma, é um espírito, é qualquer coisa, menos Deus. E às vezes a gente na vida também não consegue reconhecer Deus nestes momentos porque está uma confusão. Está um turbilhão de coisas e a gente não vai sabendo lidar com isso. Só que quando Jesus está ali, ele se apresenta como eu sou. Igual no Êxodo, quando Deus se apresenta como eu sou, aquele que sou. Para que a gente de fato creia, para que a gente de fato acredite, para saber que nesses momentos difíceis da vida, Deus está conosco, que é o momento que a gente acha que Deus não está conosco, que nada está melhorando, que nada está acontecendo na nossa vida, porque ventos contrários como esses e tantos outros estão batendo na nossa porta. Mas às vezes a gente quer também andar diante desses ventos contrários igual Pedro. Senhor, se és tu mesmo, me faças andar sobre a água. Senhor, se é tu mesmo,
Resolve esse problema na minha vida. Faz com que a minha família se ajeite. Faz com que apareça emprego para mim amanhã. Faz com que essa doença saia da minha vida hoje. É isso que a gente fala com Deus. Se é Ele mesmo, que Ele resolva o problema. E a gente não precisa fazer nada. Mas Ele diz, vem. E quando a gente vai nesse caminho de Deus, às vezes por nossa falta de fé, por nossas dúvidas, por não acreditar verdadeiramente em Deus, a gente acontece igual Pedro, a gente afunda. A gente afunda nesse caminho que a gente está perseguindo, que é o caminho de Deus. Então, é preciso que a gente tenha mais fé, meus irmãos e minhas irmãs. E nos momentos difíceis da vida, a gente saiba gritar como Pedro, Senhor, salva-me. Porque Ele vai estar ali para puxar a gente. Quando a gente olha, às vezes, a situação difícil que a gente vive com os nossos problemas, e a gente vai se vendo afundando cada vez mais, e a gente não vai crendo, não vai acreditando, não vai colocando no coração de Deus, a gente vai se destruindo. E às vezes tem gente que só encontrou esse caminho na vida, vai se destruindo por tudo aquilo que vai acontecendo, e não dá conta de pedir, Senhor, salva-me, Senhor, me ajude. Então é preciso que a gente de fato acredite mais em Deus. Nós somos cristãos, a gente tem que saber lidar com os ventos contrários da nossa vida. Fácil não é. Não é fácil. Mas não é impossível. A gente já lidou com tantos ventos contrários na nossa vida. Será que a gente não dá conta de lidar com estes ventos contrários que estão aparecendo neste momento da nossa vida? Porque o Senhor vai nos chamar Pedro de fraco na fé. E às vezes é o que a gente é, fraco na fé, porque a gente não sabe confiar e esperar em Deus. A gente quer que Deus resolva as coisas como passe de mágica na nossa vida. Que Deus tire os ventos contrários da nossa vida como passe de mágica. Vamos dizer, isso não acontece. Deus nos dá a capacidade de lidar com esses ventos contrários, que são as nossas cruzes, com Ele. Utilizar desses ventos contrários para chegar na margem, senão a gente vai ficar sempre às 3 horas da manhã, ou seja, na noite escura, no meio do mar, com um monte de tempestade, a gente não vai saber o que fazer, porque às vezes tem gente que está vivendo assim, como se estivesse no meio do mar, na noite escura, no meio de tempestade. Não sabe para onde vai, não sabe onde olhar, porque está tudo escuro, não tem um caminho certo a ser seguido. E tem, é o caminho de Deus, é o caminho que o Senhor está apresentando a cada um de nós. É isso que a gente tem que pedir hoje a Deus, esta graça. De ter a capacidade de confiar mais nele. De saber que os ventos contrários, hora ou outra, vão estar aí na nossa vida. Mas é saber utilizar destes ventos para chegar até o caminho de Deus. E hoje, celebrando o Dia dos Pais, a gente se recorda e reza por esta figura tão importante em nossas vidas e que Deus nos deu a capacidade de chamar de Pai. Rezar pelos nossos pais, porque nós somos amados e queridos por eles. Mas nem todo mundo aqui teve a oportunidade de sentir esse amor de pai. Tanto pela ausência, ou às vezes por dificuldades na relação com esta figura, que é a figura paterna. Para quem teve a capacidade de sentir o amor de pai, de viver, é força para poder continuar, é força também para querer ser exemplo na vida dos outros. Para quem não teve a oportunidade de sentir o amor de pai, ou teve a dificuldade de lidar com a relação desta figura, que é a figura paterna, que foi um vento contrário na vida de alguns que estão aqui hoje, a gente tem que saber lidar também com isso. Porque senão a gente vai ficar levando mágoas e rancores para o resto da vida. Uma coisa você tem que ter com relação ao seu pai, que às vezes não foi presente, que às vezes te maltratou, que às vezes não te amou, que é ser grato a Deus e a esta pessoa, porque pelo menos você tem vida. Porque pelo menos você está vivo e está aqui hoje. Às vezes você não consegue ser grato por mais nada, mas pelo menos você tem que ser grato porque você tem vida. Se você conseguir pelo menos dizer isso assim, ó, obrigado, Pai, porque eu estou vivo, eu tenho vida. Já é uma forma de você lidar com esse vento contrário na sua vida. Porque às vezes a gente não consegue dizer isso, e aí a gente vai vendo que todos os outros problemas que eu tenho na vida vai se desencadeando por causa disso, porque eu levo essa mágoa, essa dor, esse rancor para a minha vida, e que vai afetando a vida do outro. Eu tenho que ter pelo menos a capacidade de dizer isso, nada mais, não preciso agradecer por mais nada, mas pelo menos porque eu tenho vida. Eu tenho vida, estou vivo, estou aqui, constituí a minha família hoje, estou com as pessoas que eu amo hoje. Então, pelo menos, Pai, obrigado por me ter me dado a vida. A gente tem que ter capacidade de dizer isso. Para libertar a gente
disso que às vezes ainda corrói, machuca, dos ventos contrários que ainda estão afetando a minha vida, que é esse vento contrário que às vezes eu não sei lidar. Obrigado, Pai, porque eu tenho vida. E basta. Para quem tem o Pai presente e amor de verdade, sabe como que é bom sentir o amor de Pai. E se você que às vezes não teve conseguir dizer isso, você vai conseguir até rezar Pai Nosso. Porque tem gente que tem dificuldade de dizer Pai Nosso, de ver Deus como Pai, porque não sabe ver o seu Pai. Não sabe lidar com o seu Pai, que não foi presente, que te machucou. Então, é dizer obrigado pela vida. Tá bom, basta. A vida continua. Para que a gente possa ser o exemplo para os outros, de pai, de mãe, de filho, que a gente é. Está vendo como a gente pode lidar com os ventos contrários e conseguir chegar na margem segura da nossa vida? As outras coisas que vão acontecendo na nossa vida, a gente também pode lidar das formas que Deus vai se apresentando. Mas tem que ter humildade, capacidade de dizer, Senhor, salva-me. Isso é dizer, Senhor, salva-me. Porque a gente às vezes está precisando ser salvo assim. Disso que dói, disso que corrói, disso que machuca. A gente está precisando ser salvo. É assim. Então, dá para dizer, Senhor, salva-me. Senhor, salva-me é dizer, Senhor, cuida dessa minha família que está cheia de problemas. Senhor, me ajuda a lidar com isso, me dá sabedoria para lidar com esses problemas. Me ajuda a lidar com aquela pessoa do meu trabalho. Senhor, me ajuda a ter confiança, porque eu estou doente. Tem uma doença na minha vida, tem uma doença lidando com o meu filho, com o meu esposo, comigo, com a minha mãe, com o meu pai. Senhor, cuida desse meu pai que não cuidou de mim. Obrigado, Senhor, por ter me dado ele, pelo menos para me dar a vida. Cuida dele que não cuidou de mim. Mas eu não quero ter mágoa, eu não quero ter rancor por causa disso. Obrigado, Pai, por ter me dado a vida. E aí a gente vai chegando na margem. A gente vai chegando no lugar seguro, saindo da noite escura, para não afogar o tanto que a gente já se afogou nessa vida, por causa dos males que a gente deixou tomar conta de nós. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, neste dia, aprendamos a lidar com os ventos contrários. Peçamos a Deus a graça de saber lidar com as dificuldades da vida, com fé, com esperança, com confiança, porque Ele nos disse, coragem, não tenhais medo. Não ter medo de enfrentar os problemas e dificuldades da vida. Por quê? Porque Ele está conosco, para estender a nossa mão, caso a gente, hora ou outra, se afogue, afunde nas águas profundas dos males da vida. Que o Senhor cuide de cada um de nós, cuide dos pais, da vocação à vida familiar, daqueles que nós já entregamos nas mãos de Deus, e também desses que não cuidaram de nós, que não estiveram presentes. Deus cuide deles nesta vida e por toda a eternidade. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.